minha pova, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Como passou aí o feriado de carnaval? Aproveitou bastante, descansou bastante? Espero que sim. Bom, vamos então dar continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica, que eu estou super curiosa para saber da aliança em detalhes que Deus fez com Abraão. Embora a gente já conheça, né? Mas eu tenho certeza que alguns detalhes, alguma coisinha vai nos trazer à memória, vai nos lembrar. E para quem não sabe, vai saber que aliança é essa, né? Uma aliança que se estende até os dias de hoje, na nossa geração. Vamos aprender mais dessa aliança que Deus fez, essas promessas? Bora lá! Então, na leitura da Bíblia em ordem cronológica, diz assim: a aliança de Deus com Abrão, que ainda ele era Abrão, em detalhes. Isso aconteceu em 1882 a.C., segundo os estudiosos que fizeram essa Bíblia. Aí nós vamos ler Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Depois de que coisas? Lembra que Ló havia sido cativo? Abraão foi lá, resgatou Ló, recuperou os bens, devolveu ali para o rei. Então, depois disso, tá lá no último vídeo, é só você voltar que você vai saber o que aconteceu antes. Aí vem o Senhor e fala para ele, ó, depois disso, Deus falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Né? Então Deus fala para ele, grande será a sua recompensa. Ele fala, como? Se eu não tenho filho, se eu não tenho herdeiro, né? Ele faz aqui uma pergunta para Deus, né? E aí ele diz assim, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, ou seja, não será seu servo, vai ser um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Presta atenção que Deus falou em detalhes, vai ser um filho gerado por você. Lembra o que vai acontecer lá na frente? Não tinha nem como duvidar, porque Deus foi bem claro. Um filho gerado por você, não é por outro, né? E aqui diz, será o herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aleluia, né? Olha, Abraão creu nessa promessa do Senhor, né? Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Ou seja, Deus tirou ele de um lugar já sabendo que ele herdaria ali uma terra por herança. Né? Quando Deus tira alguém de um lugar, Deus não tira de brincadeira, Deus não tira e depois vai arrumar um lugar, a pessoa não fica perdida. Não, Deus já tem um propósito, né? E aí disse, perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela, da terra? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio. Afe! Coitado, gente! Esses sacrifícios não entram na minha cabeça até hoje, dá um bug. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Menos mal, né? Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros, numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Olha isso, lembra da história de José, os irmãos de José? Inclusive, meus amores,
tem pregação sobre isso domingo no culto da assistente social, ok? Vou pegar este gancho aqui e vou falar sobre isso. Olha isso, Deus já tinha contado para Abraão o que aconteceria, né, com os descendentes deles, que eram os netos, os bisnetos, tataranetos de Abraão. Olha que incrível, você sabia disso? Que Deus já tinha falado para Abraão que esse povo seria oprimido? Caramba! Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Ou seja, vai castigar quem? Quem, gente? Vamos ver se vocês estão bons aí. O Egito, né? Vai castigar o Egito, que oprimiu esse povo, que oprimiu os hebreus, que eram descendentes de Abraão. Aqui eles ainda nem tinham nascido. E Deus já tinha falado que ia acontecer. Ai, meu Deus, que maravilha. Tô chocada. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo. E depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Ou seja, você vai ter longos anos de vida. Na quarta geração, José, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Achei que ele fosse falar alguma coisa de José, da quarta geração. Abraão, Isaac, Jacó e José, mas não falou não. Vamos lá. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: os seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos... Lá vem os nomes difíceis, hein? Se eu falar errado, me perdoem. Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus e de mais eus aí, muitos eus, né? Olha isso. Então, Gênesis capítulo 15, nós vamos finalizando por aqui. Nós estamos vendo que Deus faz uma aliança com Abrão, dizendo que ele teria ali muitos descendentes, que porém esses descendentes seriam oprimidos numa terra, mas que ele castigaria a terra desses que oprimiram os seus descendentes. Olha isso, Deus já tinha revelado para ele o que ia acontecer, inclusive 400 anos, falou para ele em 400 anos de escravidão. Olha isso, que maravilha, você sabia disso? Que Deus já tinha dado essa revelação para Abrão? Olha isso, que incrível. Como será que Abraão se sentiu sabendo que a sua descendência seria oprimida, que a sua descendência seria escravizada por 400 anos? O que será que passou na cabeça de Abraão? O que passaria na sua cabeça? Bom, vamos lá. Amanhã, então, a gente dá continuidade aqui a essa leitura. Vamos ver o que mais a Bíblia vai nos contar na ordem dos acontecimentos, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!